de Deus. Mas vamos lá, Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça. Ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras. Concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de serpente. Aqui tem de cobra, em outras traduções tem outras palavras, né? Chocam ovos de cobra ou de serpente e tecem teia de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más, e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal. Ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus. Ruína e destruição marca os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não há justiça em suas veredas. Eles as transformaram em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas. Procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco, e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a injustiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento, e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança, envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem. As ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temeram o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória. Pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião, aos que
em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara ao Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Senhor, muito obrigado. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Não falo segundo os meus próprios conhecimentos. Não falo segundo o poder da persuasão. Não falo segundo a minha intelectualidade, Pai. Ainda que o Senhor nos usa nessas áreas, Pai. E o Senhor nos usa na nossa inteligência, na nossa capacidade. Mas não é a nossa capacidade que alcança o coração da tua igreja. Que o Senhor alcance o coração da tua igreja por tua palavra, Pai. E traz as revelações da tua palavra para o coração de cada um que está aqui e aqueles que estão a nos ouvir pela internet. E aqueles que ainda vão encontrar essa mensagem, que o Senhor fale com eles de maneira poderosa, trazendo, Senhor, a tua palavra como base para as suas vidas, Pai, e direção para os seus caminhos. Na autoridade do nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Chocar ovos de serpente, esse é o tema que eu quero abordar com vocês nesta oportunidade. Chocar ovos de serpentes, igreja, irmãos queridos, na realidade ela é uma expressão bíblica muito séria, né? Deus não deixou esta expressão simplesmente por deixar. Aliás, toda a sagrada escritura, tudo que está escrito sempre para nos ensinar algumas coisas. Embora que muitas vezes seja doloroso o que nós vamos ver, o que vamos ler, né? É sempre a nos ensinar. Quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel e na tomada de Jericó, Deus manda matar todos. Todos que estavam em Jericó deveriam morrer, todos, irmãos, inclusive até as crianças. A maldição estava tão entranhada no coração daquela população que nem as crianças escaparam daquela sentença, né? Os radicais, quando olham esse texto, diz que Deus é cruel, diz que Deus que não serve a Deus, porque vê muita crueldade nas Sagradas Escrituras. Sempre tem um propósito em tudo aquilo que foi escrito, embora que pareça, né, desproporcional àquilo que nós pensamos humanamente. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele tem uma expressão bíblica muito séria. E essa expressão, ela está relacionada aos nossos comportamentos mentais. Essa expressão, chocar ovos de serpente, chocar ovos de cobra, está relacionada aos nossos comportamentos mentais. Aqui nesse texto, o profeta Isaías descobriu a causa secreta do colapso espiritual do povo de Israel. Deus falou para Isaías, o porquê do colapso espiritual que eles estavam enfrentando. E Deus ordenou a Isaías que fizesse soar uma trombeta perante eles para os alertá-los. Então Deus usou a boca do profeta Isaías para alertar o povo de Israel da maneira que eles estavam vivendo, quais eram os tipos de comportamentos mentais
que o povo estava passando. Se hoje existe uma doença que nós estamos vendo, né, e dentro desta linha de comportamento mental, nós vamos ver uma infinidade de doenças. Eu vi um estudo por esses dias, que a Sociedade Americana de Psicologia descobriu, meu amigo Luiz, quase 200 novos tipos de problemas psicológicos, né? Então, quem né, está aqui sabe, um dos transtornos mais comuns hoje, né, é o estresse, o estresse do dia a dia. Esse é um dos transtornos, né, e de tantos outros que tem. Então, esses comportamentos mentais que o povo de Israel estava tendo, né, foi o colapso, e Deus falou para o profeta Isaías por que o povo estava colapsando espiritualmente, né? Então isso foi muito sério. Deus ordenou que ele tocasse a trombeta, né, e alertasse o povo do perigo em que eles estavam falando. Isso está em Isaías capítulo de número 48, e 58, melhor dizendo, e versículo 1. Coloca aí, Kleber, para mim, por favor. Isaías capítulo de número 58 e versículo de número 1. Olha só o que é que o profeta diz. Grite o que é que Deus diz para o profeta, né? Olha só o texto. Grite alto. Não é somente o fato de gritar, né? Gritar já é um exagero, né? Mas aí a expressão de gritar alto é ser muito mais atenuante do que ele era. Então ele diz: grite alto, não se contenha. Deus está dizendo para o profeta Isaías. Isso antecede, é um contexto do texto do capítulo de número 59, antecede o capítulo de número 59. Aí ele diz: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. É Deus que está dizendo. E aí ele diz mais: anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados. Então Deus disse: olha, não vai valer a pena simplesmente você falar mansinho, você chegar lá no ouvido e falar assim: olha, escuta, se arrepende, olha, Deus está vindo com justiça, sabe? Muitas coisas estão acontecendo. Não, aqui a proclamação era gritar, a proclamação era em alta voz, e aí o povo estava colapsando em seus pecados. Isaías foi instruído a expor algumas coisas que estavam acontecendo com o povo de Deus, porque nós precisamos entender o contexto, tá? Por que chocar ovos de serpente? Eu quero contextualizar o texto, né, tanto do capítulo de número 58, desculpa, e o capítulo 59, para que vocês entendam por que Deus falou para ele essa expressão, né, chocar ovos de serpente. Então Deus instruiu o profeta, né, e ensinou, ou disse para ele o que era que estava acontecendo com aquele povo. E isso foi extremamente interessante, né? O profeta Isaías, foi extremamente importante o profeta Isaías começar a falar de algumas coisas que estavam acontecendo entre o povo e que eles não estavam, de uma certa forma, percebendo. Olha só o que diz Isaías, capítulo de número 58. Eu quero biblicamente, eu quero fazer uma exposição bíblica, né? Fazer uma exposição bíblica dessa ministração. Isaías, capítulo de número 58 e versículo de número 2. Por favor, Kleber. Isaías, capítulo de número 58 e versículo de número 2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Parecia que tudo estava bem mesmo, né? E como se fossem uma nação que faz o que é direito
e o que não abandonou, os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Olha só o que o texto diz. As suas orações estavam chegando até Deus, né? Estavam jejuando. Parecia que a prática da espiritualidade estava acontecendo normalmente. A prática da espiritualidade estava acontecendo. O que é a prática da espiritualidade, bispo? É lá, né? Eles estavam confiantes, eles se achegavam à presença do Senhor, tinha tempo de oração, eles jejuavam, isso eles praticavam, né? Mas aí chegaram à conclusão dentro desse texto que todos os sacrifícios, todas as orações parecia que eles estavam fazendo em vão, porque Deus não estava ouvindo as orações, Deus não estava aceitando os sacrifícios. Então isso acontece muitas vezes conosco. Nos embrenhamos em algumas situações de pecado e a gente vem para a igreja, e a gente cultua, e a gente canta, e a gente toca, e a gente dança, e nós fazemos parte do ministério, e parece que a vida realmente é normal, parece que tudo está dentro da normalidade, até jejuamos, até vamos para o discipulado, até a gente, né? Essa prática espiritual acontece, porém, eles começaram a entender que Deus não estava ouvindo, que não estava vindo resposta de Deus para aquilo que eles estavam fazendo. Por quê que não estava vindo resposta de Deus, irmão? Não estava vindo resposta de Deus, porque Deus estava com um olhar diferente para eles. O que eles estavam fazendo estava errado, por isso que Deus não estava mais atendendo a oração dos seus filhos. Enquanto que na realidade Deus estava escondendo o seu rosto, né? Isaías capítulo de número 59, versículo de número 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Havia um bom motivo para a ira de Deus. Seu povo estava se desincumbindo bem de seus deveres, estava de forma consistente na casa de Deus, participava da casa de Deus, vou trazer para a nossa realidade, tá bom? Participava de uma life group, pregava, até pastoreava, parecia que estava tudo dentro da normalidade, diziam todas as palavras certas, queremos ouvir Deus e fazer com que Ele nos diga o que devemos fazer. Pareciam obedientes, eram religiosos, mas seus corações estavam divididos. Amavam a Deus apenas de boca, amavam a Deus apenas da boca para fora. Olha o que diz o profeta Ezequiel em relação a tudo isso. Ezequiel 33, 30 ao 32. Por favor, Kleber. Quanto a você, filho do homem, seus compatriotas estão conversando sobre você, junto aos muros e às portas das casas. Deus percebeu que o povo estava conversando sobre o profeta Ezequiel. Então, o que era que o povo estava dizendo do profeta? O que era que o povo estava falando do profeta? Dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Parece ser bom, né? Venham, vamos ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. Vamos domingo para o culto de celebração, no domingo de manhã. Vamos para o culto de celebração. Vamos, Deus vai falar conosco. Parecia que realmente estava tudo dentro da normalidade. Agora olha só, vamos lá. O meu povo vem a você
como costuma fazer, e se assenta para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles, Deus está falando com o profeta, está conversando com o profeta Ezequiel. Olha só o que era que o povo pensava do profeta, presta atenção. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento. Pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Eita, meu Deus do céu, que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Foi por isso que Deus ordenou a Isaías clamar em alta voz. Foi por isso que Deus falou para Isaías para gritar. Por quê? Porque o povo estava ouvindo o profeta Ezequiel sem interesse. Não tinha interesse naquilo que o profeta estava falando. O que o profeta estava falando parecia como se fosse uma música que estava caindo bem aos ouvidos deles, mas em si a prática não acontecia. Então Deus levanta Isaías, praticamente aqui no capítulo de número 58, 59 do profeta Isaías, e aí Deus manda gritar. Sabe por quê? Porque se eu começar a falar baixo, meus irmãos, alguém vai dizer assim: não estou ouvindo nada o que o bispo está falando. Mas se eu começar a expressar, se você ouvir, escutar alguém gritar, eu não sei se isso já aconteceu com você, de madrugada uma briga dentro de uma casa e todo mundo sair, né? A gente não sai, mas a gente fica assim, tentando ouvir o que está realmente, né? O que está acontecendo. Por quê? Por causa dos gritos. Deus disse: então vamos fazer o seguinte. Então agora a fala, agora eu não vou simplesmente levantar o profeta Ezequiel, eu quero levantar o profeta Isaías para profetizar alto, né? Ele diz: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala como um ao outro, cada um ao seu irmão, vinde e ouvi. Foi isso o que Deus ordenou para o profeta: ser diligente na sua palavra e expressar a palavra de Deus de forma que as pessoas pudessem ouvir. Então, o que levou Deus a retirar sua presença do meio do povo? O que fez retirar Deus da presença do povo? Bispo, e acontece ainda hoje, acontece. Tem muitos lugares que Deus não está presente, que as pessoas se reúnem, tem louvor, tem adoração, tem até palavra, mas Deus não está presente. Isso é uma realidade, irmãos, presta atenção. Na onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Na onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Presta atenção. Na onipresença, o que é onipresença? É Deus que está em todos os lugares. O diabo não pode estar em todos os lugares. Por isso que ele coloca os diabão e os diabinhos para poder, né, atrapalhar a vida das pessoas. Agora Deus, Ele é onipresente, então Ele está em todos os lugares. Porém, mesmo Deus estando em todos os lugares, Deus não aprova o comportamento dos lugares. Por incrível que pareça, nesse lugar aqui, no povo de Israel, entre o povo de Israel, Deus estava presente lá. Por que Deus estava presente? Por causa da sua onipresença. Porém, Deus não estava aprovando a atitude daquele lugar. Então eu quero mostrar para vocês nesta noite o porquê que Deus se retirou daquele lugar. E por que Deus se retira de lugares. Irmãos, não esqueça
porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Não esqueça também que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Amém, irmãos? Não se engane. Não se engane, pelo amor de Deus. Não nos enganemos achando que a gente vai ficar ileso de situações que a gente está aí fazendo e agindo de qualquer forma ou de qualquer jeito. Nós podemos entender isso. Então, por que que Deus saiu da presença deles? E por que que Deus sai da presença? A ideia, tem muita gente que diz assim, né? Usa o texto bíblico isolado para fazer afirmações incertas. Onde que tiver 2 ou 3 pessoas, Deus está presente. Epa, calma, peraí. Onde que tiver 2 ou 3 pessoas em concordância, onde que tiver 2 ou 3 pessoas em santidade, onde que tiver 2 ou 3 pessoas, irmãos, sabe, com o coração de Deus. Não é o fato de se reunir com 2 pessoas que significa que Deus está presente. A onipresença de Deus, sim, porém Ele não aprova o comportamento. E se Deus não aprova o comportamento daquele lugar, Deus se retira. Bispo, mas eu vejo milagres em muitos lugares. Não se preocupe, a Bíblia diz que o diabo faz até descer fogo do céu. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. O texto dos últimos dias que virão falsos cristos, que virão falsos profetas e vão enganar a poucos. É isso? Não, vão enganar a muitos. É o que diz as Sagradas Escrituras. Então vamos ver o porquê que Deus se retirou do meio deles. Foi o pecado de chocar ovos de serpente e de tecer teias de aranha. Agora não vai dar para falar sobre tecer teias de aranha, mas em outra oportunidade eu vou falar o porquê essa expressão de tecer teias de aranha. No capítulo de número 59, versículo de número 5. A mente é o útero da alma. Anote isso, pelo amor de Deus. A mente é o útero da alma. A mente, se você quiser expressar com mais clareza, diga: a minha mente é o útero da minha alma. A minha mente é o útero da minha alma. Para que serve o útero? Para que serve o útero? Para gerar. A minha mente, ou a nossa mente, é o útero da nossa alma. E os pensamentos podem ser sementes para a vida ou para a morte. A mente é o útero da alma e os pensamentos podem ser sementes para a vida ou para a morte. Os pensamentos podem ser sementes para a vida ou para a morte. Nossa mente pode ser o lugar onde a serpente achou para colocar seus ovos, que se transformarão em pequenas serpentes se não forem destruídas de imediato. Deus sempre vai olhar o que está acontecendo dentro da mente. Ele julga não pelas aparências exteriores. Ele leva em consideração que tipo de comportamento mental nós temos. Foi assim que aconteceu com Caim. Vocês estão lembrados? Sabe qual foi a sentença de... Você acha que Deus veio, olhou para Caim e preparou a sentença para ele e sentenciou ele? Não. O texto diz claramente que Deus falou com ele quando Deus percebeu que ele estava irado. Quando ele entregou a sua oferta, a ira acendeu-se de imediato no coração dele. Acendeu-se uma ira quando Deus percebeu uma ira que assentou na mente dele. Aquela era uma oportunidade, aquilo eram ovos de serpente. Satanás fez a mesma coisa que fez com Eva. A mesma coisa. Quando Satanás foi falar com ela, Satanás deixou os ovos,
Porque a ideia de chocar ovos de serpente, para quem não sabe, né, não são todas as serpentes que chocam ovos, né? Não são todas. A maioria delas, elas chocam, deixam os ovos lá e vai embora, vai viver a própria vida. E aqueles ovos vão eclodir dependendo do local onde que eles estão. Então elas sabem muito bem, elas preparam o ambiente. Aí eu estou falando do animal em si, né? Elas sabem, elas preparam o ambiente, elas sabem que o ambiente precisa ser aquecido, que o ambiente precisa ser limpo, não dá para ser sujo, Luiz. O ambiente não é sujo, o ambiente é limpo. Por quê? Porque ela vai preparar o ambiente, porque ela vai sair fora e esses ovos vão eclodir, esses ovos vão, as serpentes vão sair ali. E olha, por incrível que pareça, essas pequenas serpentes, quando elas saem, quando elas eclodem, aquelas venenosas, elas já nascem com veneno. Elas já nascem com veneno. Então o que Satanás fez? Pegou, colocou os ovos lá em Eva, né? E foi embora. Porque essa é a função. Satanás não vai colocar os ovos dele, né? E vai deixar lá e vai voltar. Não, ele aí precisa desse ambiente. Estão lembrados que Jesus disse? Jesus falou assim, que nós aceitamos Jesus, e aí foi embora 7 capetas da nossa vida, amém? Eu acho que o meu deve ter ido embora uns 200, né? Não sei você, mas eu acho que o meu foi de sair para mais, Cláudio. Eu acho que na hora de sair, mandou um metrô assim, foi entrando de vagão por vagão, né? Então, a ideia é o que o Jesus disse: esses capetas vão embora, tá certo? Vão embora. E aí, em determinado momento, eles voltam, certo? Para que eles voltam? Eles voltam para colocar novamente os ovos. Vai colocar os ovos ali. E aí, Jesus disse que se ele voltar novamente e encontrar o espaço limpo, espaço limpo significa espaço sem rotatividade, naquele espaço da nossa vida que não existe uma movimentação de Deus, porque na minha vida e na sua vida, todos os espaços da minha vida e de sua vida precisam de movimentação de Deus. Se não houver movimentação de Deus nos espaços da nossa vida, na sua mente, nas suas ideias, na sua alma, escute, vamos ser isca fácil para o inimigo. E aí Jesus disse, quando eles vêm, encontra o espaço limpo, sem atividade dentro do espaço, eles vêm e traz mais 7. E aí a Bíblia diz que o estado daquele ser humano se torna pior do que o primeiro. Por quê? Claro, veio aqueles 7, mas depois veio também outros piores. Então o estado, é isso que o Isaías está aqui querendo dizer. Deus está usando o profeta Isaías justamente nisso. Então Deus disse para Caim, escuta Caim, se você tivesse feito a coisa correta, eu não teria aceitado. Eu estou parafraseando aqui, tá bom? Foi isso que Deus falou, a palavra diz diferente, mas foi isso que Deus disse para ele. Se você tivesse feito a coisa certa, eu não teria aprovado. Agora tem uma coisa, o pecado está em você, está na sua mente. O pecado está na sua mente. E aí Deus diz para ele, traz para ele como que ele deveria vencer, como que ele deveria pegar aqueles ovos que Satanás tinha colocado na mente dele e destruir. Deus disse para ele, então o pecado jaz à porta. Essa ideia de jaz à porta é que o pecado ainda está na sua mente. Enquanto está na mente, ele não pode ser concebido.
O problema é que quando está na mente, a mente é um local onde que vai gerando, onde que vai guardando, onde que vai, sabe, é propício ali para chocar, e aí daqui a pouco, e aí Deus disse para ele, depende de você. Por quê? Porque enquanto estar aqui, nós temos o poder e a autoridade de destruir na autoridade do nome de Jesus. O problema, irmãos, é quando choca e desce para o coração. Quando os ovos da serpente eclode e que saem as víboras, e aí vai para todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A gente precisa entender isso. Então, é o que Deus queria dizer com o ovos, chocando ovos de serpente, é que nós precisamos cuidar da nossa mente e precisamos cuidar das palavras. Repita comigo, eu preciso, mais uma vez, diga, eu preciso cuidar da minha mente e cuidar das minhas palavras. Cuidar da mente e das palavras. Você solta muitas palavras à toa? Só você. Você solta muitas palavras à toa? Você deixa sua mente vagando, né, em todos os pensamentos? O que Deus está querendo dizer, o que Deus está querendo nos ensinar, irmãos, com esse texto, é justamente isso. Nossa mente pode ser o lugar onde a serpente achou um local para colocar seus ovos e que transformarão em pequenas serpentes. Deus sempre vai olhar o que está dentro da mente. Ele julga não pelas aparências exteriores, ele leva em consideração que tipo de comportamento mental nós temos. Foi assim com Caim. Enquanto o pecado estava rodeando sua mente, ele tinha autoridade de rechaçá-lo. Mas o problema foi que Caim chocou os ovos que a serpente colocou em sua mente, e em consequência disso, ele comete um homicídio e mata seu irmão. Provérbios 23:7. Por favor, Kleber. Provérbios 23:7. Pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma, beba, mas não fala com sinceridade. Eles estavam adorando apenas de lábios, gritavam um amém bem alto todas as vezes que eram chamados para o arrependimento. Pareciam devotos, amantes da verdade, mas suas mentes eram o lugar perfeito para a serpente colocar seus ovos. Eram ninhos cheios de ovos, estavam sentados na presença de Deus, chocando seus maus pensamentos. Suas mentes estavam envenenadas, pensavam em todos os tipos de pecados, tinham desculpas frágeis para se entregar às coisas proibidas, jejuavam, oravam, imploravam a Deus, praticando atos religiosos, mas suas mentes não estavam purificadas pelo processo do arrependimento e da santidade. Pensamentos e imaginações descontroladas que estavam levando eles para o cativeiro. Não há nada que seja inofensivo ou inocente em relação aos maus pensamentos. Se não forem abatidos no momento em que aparecem em nossa mente, ele pode envenenar a nossa alma. Isaías 55, versículo de número 6 ao 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois grandioso é em perdoar. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor.
Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Mateus 13:39. Mateus 13:39. E o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Muitas vezes permitimos que o inimigo semeie maus pensamentos em nossas mentes. E o pior é que permitimos que esses pensamentos permaneçam lá por muito tempo. Não fazemos nada em relação a isso e nem reconhecemos o perigo dos maus pensamentos. Jesus compara os maus pensamentos ao joio e às ervas daninhas, e o inimigo que semeou ao diabo. Devemos acabar com tais pensamentos logo apareçam na nossa vida. A vida cristã envolve anular toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento em obediência a Cristo. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento. Irmãos, não é Deus que tem que levar o seu pensamento cativo, não é o pastor que tem que levar os seus pensamentos cativos, não é o seu líder de life que tem que levar seus pensamentos cativos, é você. É o que o apóstolo Paulo está dizendo: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. É isso, irmãos. O perrengue de Deus com esse povo era isso. Eles iam nos cultos, eles louvavam, jejuavam, cantavam, Fabiano, pregavam, né? Pregavam, mas, irmãos, a mente do povo estava sendo preparada, e a serpente colocando os ovos lá, pronto para... Deus estava olhando aquilo e mandou o profeta Isaías falar. E Deus está falando conosco, com a minha vida e com a sua vida nesta noite. Que tipo de mau pensamento nós acomodamos? Quais são os pensamentos, as mágoas e os ressentimentos? O que nós estamos acomodando ao nosso pensamento? Olha só o que Paulo diz: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, de repente, Satanás está lá, jogando seus ovos lá na sua mente, encontrou um espaço na nossa mente, e você, sem perceber, está chocando esses ovos aí, a ponto de mais cedo ou mais tarde eclodir. E no momento que esses ovos que estão sendo chocados não é pelo diabo, está sendo chocados por você, por mim e por você. Existe uma solução para isso, e a solução é levar a mente, o pensamento cativo. Isso quer dizer que o pensamento vai ser obrigado. Obrigado, irmãos. Cativo é alguém que está preso. Então eu tenho que entender e dizer: escuta, esses pensamentos não são meus, essas ideias não são minhas, o que está acontecendo na minha mente não procede de Deus, então eu quero levar cativo esse pensamento. Sabe por quê? Porque quando chegar o pensamento diante de Cristo, ele vai se desfazer automaticamente. Irmãos, Igreja Bíblica Ágape, irmãos, tanta gente distante de Deus,
Tanta gente que não sente mais Deus e fica se perguntando o que está acontecendo, né? Ou se não, vai para dentro de um ativismo religioso. Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Escute, isso eles faziam. Eles eram ativistas. Eles faziam tudo que uma igreja normal poderia fazer. Eles jejuavam, eles oravam, parecia que estavam tudo dentro da normalidade, mas não estava, irmãos, tudo dentro da normalidade. Satanás coloca os ovos e está resolvido a mantê-los vivos e protegê-los até que eles conceba e se torne uma serpente. Acariciar e tolerar maus pensamentos é chocar serpente que vai morder você e os outros. Deus manda destruí-los, expulsá-los, levar todo pensamento cativo. Pelo amor de Deus, Igreja Bíblica Ágape, não se permita que um só pensamento mau fique vagueando, nem por um segundo, nem por um minuto, nem por uma hora, nem por dias, nem por meses e nem por anos. Persiga este pensamento, capture e mate ele hoje. E todas as vezes que Satanás tiver uma oportunidade, ele vai fazer isso. Eu não sei, talvez por quanto tempo que você está carregando, que isso está atrapalhando você, que isso está deteriorando a sua vida, que você não percebe, mas a frieza espiritual que abateu a sua vida, a não vontade mais de servir a Deus, está lotado de gente que não serve mais a Deus, porque se permitiu, irmãos. E nós, pastores, a gente fica procurando o que aconteceu na vida daquela pessoa, que ela desistiu, não vem mais, não serve mais, não quer mais servir a Deus, e a gente fica procurando quais são os meios. É isso, é justamente isso. É que Satanás chocou os ovos, colocou ovos lá na mente daquela pessoa, e permaneceu, e a pessoa foi alimentando aquilo, alimentando até que eclodiram lá, até que as serpentes nasceram. E quando as serpentes nasceram, já foi mordendo, picando todo mundo. Os pensamentos injuriosos, quantas vezes? Esta é a primeira das 3 formas de conceber e chocar ovos de serpente, pensamentos injuriosos. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nesta noite. Quando alguém interpreta mal e diz coisas ferinas ao seu respeito, você permite que esses pensamentos passem e repassem em sua mente por muitos dias? Uma pergunta, responda para você. Eu quero falar de mim um pouco, como exemplo. Eu já tive a oportunidade de chocar ovos de serpente. Eu já recebi centenas de acusações, de críticas, de todos os tipos que você possa imaginar. Essa igreja já foi chamada de porta larga, de pode tudo, de aceita pecado dentro da igreja, né? Que eu não vejo o que está acontecendo, de vista grossa, de interesseiro, de rebelde, de ladrão, de charlatão e por aí vai. Além disso, frequentemente eu sou acusado pelas pessoas e pelo diabo. Mas já pensou se eu fosse remoer com rancor todas as declarações? Já pensou se eu fosse remoer tudo o que eu já ouvi? Eu estava doente. E tem muita gente doente, Luiz e Fabiano. Doente mesmo fisicamente.
Porque como é um comportamento mental, e a pessoa assume aquilo vai trabalhando na mente da pessoa, e a pessoa vai ficando doente. E tem uma série de doenças que a gente já viu, os médicos já disseram, já falaram, existem comprovações científicas que muitas doenças mentais vão derramar para o corpo. Existem muitos casos, não vou generalizar, existem muitos casos de diabetes emocional, de pressão alta. Existe um estudo hoje que o câncer, né, Luiz? Não tem somente origem nesse, né? Mas o câncer, pessoas que guardaram. Então imagine, você guardando todas as palavras que foram lançadas contra você, todas as acusações que foram lançadas contra você, não iria viver. Você não iria nem estar aqui, você ia ficar em casa chorando, se lamentando, porque as pessoas falaram, e vai continuar falando, não tem jeito. Porque quem é que pode impedir a boca das pessoas? Ninguém, nem eu, nem o próprio Deus. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas eu não vou ficar doente por conta do outro. A minha mente, irmãos, não é o lugar onde que Satanás vai chocar esses ovos. Espero que a sua mente também não. Espero você que está em casa, que está me ouvindo nesta noite, espero que não. Se eu tivesse escutado de tanto tempo, tantas coisas, eu acho que eu não tinha nem um ninho na minha mente. Eu acho que eu tinha um serpentário. Eu acho que não sei se é essa palavra, né? Eu acho que eu tinha um serpentário aqui na minha mente. Nós é que vamos decidir se concebemos ou não os ovos de serpente, de amargura e de ressentimento. Deus diz, não é para chutar os ovos, é para matar. Não brinquemos, ou melhor dizendo, não briguemos com ninguém. Não reaja, faça com que cesse já qualquer raciocínio para autojustificação. Se continuar com esses pensamentos, se repassá-los a todo instante, você vai conceber um ovo e chocar uma serpente. A Bíblia diz, se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. Isaías 59:5. Há uns que dizem, não posso perdoar o que falaram de mim, pastor. O que falaram de mim, pastor, é mais forte do que eu. Por isso que eu não posso perdoar. Todos eles chocam ovos de serpente. E elas agora correm soltas em suas mentes, espalhando amargura e veneno. Você se magoa com facilidade, ferve por dentro, se enerva, fica lá sozinho cozinhando os pensamentos, passa a noite em claro se queimando, né, repassando palavras por palavras. Você está num lugar muito perigoso, porque está sentado sobre ovos de serpente, concebendo veneno de morte. Em vez disso, deixe que o calcanhar de Cristo esmague a cabeça da serpente. Porque é o que diz o texto, a cobra lhe ferirá o calcanhar e ele esmagará a cabeça da serpente. Aleluia, glória a Deus. Salmo 35, 11 e 16. Salmo, meu Deus do céu. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres,
sem que eu o soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios, caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. É o salmista, isso que eu estou dizendo não, irmão, isso aqui não é o texto meu não. É o salmista no Salmo de número 35. Considere o que Cristo sofreu. Falsas testemunhas se levantam, depõem contra mim coisas que eu não sei, tornam-me o mal pelo bem e roubam minha alma. Contudo, quando estava enfermo, as minhas vestes eram de pano de saco, que é o que ele diz aqui. Salmo 41, versículo de número 5 ao 9. 41, 5 ao 9. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. Quando ele vai morrer, né? Quando vai descer ou quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade, enche o coração de calúnias e depois as espalhas por onde vai. Todos os que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. Uma praga terrível o derrubou, está de cama e jamais se levantará. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que compartilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Esse é um texto messiânico, mas é olhar para Jesus, e Jesus não se permitiu que o diabo colocasse os ovos ali e chocasse. Jesus não permitiu. Jesus foi demais. Salmo 58, versículo número 3 e 4. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Meu Deus do céu. Olha o texto. Você já ouviu falar sobre ímpio? Não? Sobre impiedade? Depois eu falo para você sobre impiedade. As raízes, impiedade, iniquidade, terrível. Olha só o que o texto diz. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Pesado isso ou não? Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como um veneno de serpente. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda. Que texto, hein? Mentiras, insinuações, boatos, são todos muito venenosos para todo mundo. Se lhe permitirmos que entre em nossos corações, se abrigarmos, se nos defendermos e desejarmos vingança, disse Deus, minha é vingança, eu retribuirei. Hebreus 10:30. Se você expulsar todos os pensamentos de vingança e permanecer amável, trazendo cativo todos os maus pensamentos, você viverá para ver o dia em que Deus irá pôr na balança tudo. E será impressionante, você vai ficar contente por não ter resolvido as coisas do seu próprio modo. Você fica repassando todas as coisas terríveis que falam de você, do que fizeram com você. Este hábito pode lhe destruir. Perdoe, esqueça, deixe que a palavra de Deus limpe toda a sua vida. Muitos cristãos habitualmente chocam os ovos de serpente do medo. O medo que acarreta tormento, confusão, ansiedade. São tão numerosos os tipos de medo que nem dá para começar a citá-los. Mas todos os pensamentos atemorizantes são fatais se não forem expulsos e mortos. Pois esse tipo de semente se desenvolve no mais venenoso de todos os ovos. Tantas esposas vivem assombradas por pensamentos de perder o marido e vice-versa, pois ouvem falar de tantos ou de tantas amigas que se divorciaram. Até mesmo pastores vivemos em constante temor,
Serei eu a próxima vítima? Insegurança por todos os lados. Datena falando lá, e todas as televisões falando do que está acontecendo ao mesmo tempo, e a sua mente está lá sendo preparada para que o diabo coloque os seus ovos e você fique atormentado com um espírito de pavor. Pais que temem perder os seus filhos para as drogas, veem esta geração indo para o inferno e se perguntam: como posso proteger os meus filhos? Será que a escola vai infectar os meus filhos e a minha geração de humanismo? Vou acordar um dia para descobrir que meu filho ou minha filha está frio ou amargo em relação a Deus? Outros temem pelo emprego, pela economia, perguntando-se se tudo vai ao colapso e se tudo isso vai acontecer mesmo. O que faremos, melhor dizendo, como viveremos, como vamos pagar as contas, como vamos nos alimentar. Muitos temem de nunca se encontrar na vida. Será que vale alguma coisa, bispo? Sou útil para alguma coisa? Estou envelhecendo, meu bispo, parece que não progredi em nada. Outros estão ultrapassando ou me ultrapassando, não sei para onde estou indo, qual é o meu futuro. Para muitos, o medo de uma enfermidade fatal, AIDS, câncer, qualquer caroço que aparece já pensam na morte. Outros ficam pensando que vai acontecer quando eu ficar velho, doente, ninguém vai cuidar de mim, eu vou morrer à míngua. Muitos cristãos estão sentados sobre o ninho de ovos de serpente, cheio de temores do amanhã, enquanto Jesus disse para todo mundo: vivam o dia de hoje, porque amanhã não lhes pertence. O problema é que tanto eu como você não confiamos no Deus para amanhã. Confiamos nas nossas possibilidades, naquilo que a gente vai fazer. Nos organizamos para amanhã, mas para depender de Deus. Esqueça todas as fórmulas sobre vencer o medo. A Bíblia não tem nenhum programa de 4 passos para vencer o medo, mas Deus efetivamente lhe diz o que você deve fazer quando esses pensamentos de medo entrar dentro de você, invadir você. Você está numa guerra, numa batalha espiritual, e se tratando desse assunto, não é brincadeira de criança, é questão de vida ou de morte. Deus disse a Moisés, que não mandasse os medrosos para a batalha. Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo de número 8. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Deuteronômio 23, 4. 20. Capítulo 20, versículo 3. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados e nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Você pode confiar nisso? Confia nada, porque você tem medo. Você fica com medo do amanhã. Você fica com medo das coisas acontecerem. Você fica depressivo porque as coisas não estão fluindo. Você fica com medo de ficar desempregado. Você fica com medo de faltar comida amanhã. Meus irmãos, a gente vai concluir da seguinte forma:
Há promessas de Deus e garantias absolutas de que nenhum pensamento mau precisa conceber em nós e que as serpentes possam fluir em nossa vida. Olha só o que diz, para a gente finalizar. Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Romanos 12:2. Esse é: Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional, metanoia. Versículo 2, por favor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Quantas vezes nós já ouvimos esse versículo? Dezenas de vezes. Não se amoldem ao padrão desse mundo, metanoia. Pensem diferente, ajam diferente. O mundo está dizendo assim, não acreditem. Não acreditem. Por quê? Porque Deus tem algo melhor. Deus tem coisa melhor. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada. No seu trabalho tem terrorista lá? Tem terrorista no seu trabalho? Alguém que, quando você chega lá, diz: irmão, Deus do céu, você viu? O mundo vai acabar amanhã. Ah, é? É? Sei. Estou lembrado lá no início da pandemia. Eu não sei o que aconteceu, que houve um problema lá e o pessoal começou a comprar somente papel higiênico. Vocês estão lembrados disso? Parecia que o povo não ia comer, mas ia somente cagar, somente. Não fazia sentido, né? Aí as pessoas ficaram com medo assim, ficaram pesquisando, né? E aí tem um irmão que disse assim, né? Ele disse assim: ó, pastor, eu comprei logo, foi 2 fardos de cuscuz, né? Porque qualquer fardo mesmo assim, daquele flocão lá, né? Ele comprou com medo de faltar, né? Olha aqui, irmãos, olha aqui. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça. O que é graça? O que é graça? O que é graça? Ponha a sua esperança no favor imerecido. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor vai suprir as minhas necessidades. Senhor, eu não mereço, mas aquela porta de trabalho é meu. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor vai suprir a minha economia. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor vai me curar. Senhor, ponha a sua esperança na graça. Toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Quando Jesus Cristo for revelado. Jesus já foi revelado? Já foi revelado, sim ou não? Jesus já foi revelado. Ele voltará para buscar a igreja, mas ele já foi revelado. Então, se Jesus já foi revelado, nós devemos colocar esperança, sim. Esperança na graça. É insuficiente, eu sou insuficiente, mas o Senhor é capaz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é longânimo. É isso que a gente precisa entender, meus irmãos, meus amados. Salmo 121, para a gente encerrar, fique de pé. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde que vem o meu socorro? De onde que vem o seu socorro, hein, irmão? De onde que vem o seu socorro? De onde que vem o seu socorro? Vem nada, vem de Datena, porque você fica assistindo ele lá. De onde que vem o seu socorro? Não é nada do Senhor, nada, é do seu patrão, porque você fica reclamando que o seu salário é uma merreca. De onde que vem o seu socorro? É do Senhor? Já não quer falar mais, né? A gente fala da boca para fora, sabe por quê? Porque isso era a prática deles. Eles faziam, Isaías 59 está dizendo isso.
porque eles eram religiosos da mesma forma. Nós acreditamos em Deus, Deus supre as nossas necessidades e tal, Deus é maravilhoso, vamos lá, que culto maravilhoso, que bênção, que palavra poderosa, que louvor maravilhoso, gente, que coisa maravilhosa, Deus está no nosso meio, olha, tal, mas não era, irmãos, Deus não estava, porque o povo precisava de conserto, o povo precisava tirar os ovos que a serpente tinha colocado. Não sei se tem ovo de serpente na sua mente, se é no medo, na angústia, na dor, na depressão, na mágoa, na tristeza, não sei, porque agora não esqueça do que nós falamos logo lá no início, estão lembrados? A mente é o útero da alma. Por quê? Porque no momento em que Satanás coloca os ovos aqui e que as serpentes nascem, né? Sabe o que vai acontecer? Ela vai descer para a alma. E o que é alma? Vontade, emoções, intelecto, sentimento. Está aí, né? A alma. A alma está aí. Então o que vai acontecer? Todos esses pensamentos, esses maus pensamentos que foram colocados na sua mente, vai descer tudo para a sua alma. E sabe o que vai acontecer com a sua alma? Entristecer. Uma tristeza profunda na sua alma. E aí, só um arrependimento. E eu gostaria de orar juntamente com vocês para a gente encerrar esse tempo aqui. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua casa, a tua saída para todo sempre. Não sei, irmão, não conheço sua mente, não conheço sua vida, não conheço suas palavras, não conheço. Eu sei que essa palavra foi para mim, para você. E nem adianta a gente falar, não, essa palavra foi para gente, para mim, para você. Se você quiser continuar doente ou adoecendo você e os outros, continue assim. Você não vai fluir em nada na sua vida com Deus, vai ficar aqui na igreja durante muitos anos, mas nunca vai sentir realmente a alegria e o prazer de poder servir a Deus, porque está sempre em confusão. A mente está sempre com uma oportunidade para chocar os ovos da serpente. Vamos orar? Eu quero orar para a gente encerrar. Eu quero fazer uma oração de um arrependimento. Você se arrepende por você, eu vou me arrepender por mim. Faça a oração aí, pedindo para que os ovos que a serpente colocou na sua mente seja destruído hoje. Que o fogo do Espírito Santo possa queimá-los. Que Jesus possa esmagar com os seus pés poderosos.